Olá, eba! Ei, minha primeira linda convidada maravilhosa. Boa noite, Jane. Boa noite, Gi. Que bom ter vocês aqui hoje de noite. Já já a gente vai... Oi, Leite! Que bom! Que bom que vocês estão entrando na live. Sejam todos bem-vindos. Logo, logo a gente começa, vamos deixar entrar, gente. Enquanto isso, a gente vai escutando. Oi, Isa. Oi, Kênia. Obrigada por vocês terem entrado também aqui na live, compartilhar conosco. Hoje é um dia muito especial. Um dia muito especial para mim e um dia especial para nós, mulheres. E eu fico muito feliz de compartilhar esse momento aqui com vocês. Muito obrigada por vocês estarem comigo hoje aqui para esta live. Aproveita, vou pedir para vocês ali uma força, aproveita e vai naquele aviãozinho que tem ali embaixo da tela e dispara para todos os conhecidos. Vamos juntas compartilhar conhecimentos. Essa é a proposta hoje dessa oficina, a gente poder espalhar coisa boa, espalhar cura, espalhar conhecimento científico tradicional para todo mundo. Então aproveita e dispara para todo mundo aí. Fabrícia, que bom te ver aqui também, amiga. Muito obrigada por todas vocês estarem aqui. É uma honra para mim. E para a gente começar, de fato, a nossa live, o pessoal vai entrando. A Kátia também, obrigada, Kátia. Talvez eu não vou conseguir ver todo mundo que está entrando, porque a gente está fazendo simultâneo. Eu tenho 2 celulares e um computador aqui também, para todo mundo ter acesso. A Josi do Alecrim, que bom ver você aqui também, Josi. Muito obrigada, tá, meninas? E meninos também que estiverem hoje aqui. Acho que a gente vai começar a nossa live, porque a gente tem muita coisa para falar. Baixa um pouquinho, talvez. Hoje a gente está com a Big Mama Tort Happy Days, tá falando hoje pra gente aqui, tá cantando essa música pra gente hoje aqui. Abaixa um pouquinho do volume aí que a gente começa a nossa live de hoje, que tem bastante coisa. Oi, Grazi, que bom te ver aqui também. Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, Jardins Funcionais de Ervas Medicinais. E para quem não sabe do evento, eu até divulguei durante a semana nas minhas redes sociais, mas esse evento é uma oficina que eu propus à Prefeitura Municipal aqui de Marau, através da Lei Aldir Blanc, como uma intervenção no plano da cultura. O evento, a lei apoiava projetos culturais e eu ofereci à Prefeitura que a gente trabalhasse 2 temas. Um deles, as ervas medicinais, que a gente vai trabalhar hoje, e daqui uns 20 dias, mais ou menos, eu vou convidar todas vocês no final para a gente falar sobre temperos. Esta proposta, esta oficina, essas 2 oficinas, na verdade, elas vêm preencher uma lacuna que a gente está vivendo há praticamente 1 ano, né, com essa situação toda de pandemia, que é um distanciamento, né, distanciamento do que nos faz bem, né, daquele abraço caloroso, né, das pessoas. E esta lacuna humano-sensorial, a gente vai tentar preencher com elas, com as plantas medicinais. Então, além de propor um espaço de troca de informação, de conhecimentos, essa oficina ela tem um propósito bem claro de arte-terapia. O que é arte-terapia? É a gente trabalhar algo que nos dá prazer, né? Algo que a gente possa trabalhar com as mãos, manual, que envolva a arte e que seja uma terapia pra gente. Então eu propus essa oficina para recuperar, né, para a gente preencher essa lacuna humano-sensorial e para que a gente pudesse, nesse tempo de reclusão, né, que a gente está em casa, a gente pudesse cultivar, no mínimo, os nossos temperinhos, os nossos, que vocês espalhem isso também, que sirva para cultivo de ervas, de outras ervas medicinais, de alguns alimentos. Quem sabe alguém se aventura a cultivar um alface, uma salsinha, uma cebolinha também em casa. Então, que sirva de motivação para vocês. Então, eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Marau pelo apoio ao projeto.
Essa live vai ficar gravada também, então quem não puder assistir ela o tempo inteiro vai ficar gravada nas minhas redes sociais. E para quem não me conhece, quem está entrando agora ali, eu sou a Suzy Fred, muito prazer. Sou mulher, sou empreendedora, sou nascida aqui em Marau, no interior de Marau, na comunidade de Posse Boa Vista. Sou filha de pequenos agricultores. Meu pai e minha mãe trabalharam na agricultura por muito tempo e foi com a experiência de vida que eu tive na agricultura que eu me apaixonei pelas plantas, pelo cultivo das plantas e por um cultivo diferente, o cultivo relacionado à agroecologia, relacionado ao cultivo orgânico, ao cuidado com a natureza e com a terra. Então, pela experiência que eu tive com os meus pais, eu procurei uma faculdade em Santa Catarina. Eu sou engenheira agrônoma, me formei lá, fiz mestrado, sou mestre em agroecossistemas. Hoje eu sou professora de agricultura orgânica. Tenho um empreendimento aqui na cidade, que a maioria de vocês conhece, que é a Terrarium Arte e Orgânicos, que é a primeira loja de alimentos orgânicos aqui da cidade e do Rio Grande do Sul também, na verdade. A primeira loja exclusiva de alimentos orgânicos e de arte com plantas. Aliou o que eu amo fazer, que é mexer com plantas e com a saúde das pessoas também. Oferecer alimentos saudáveis, oferecer um caminho para que as pessoas tenham escolhas saudáveis. Esta sou eu e eu fico muito feliz de receber vocês aqui, porque esse projeto me proporcionou mergulhar num tema que eu amo de paixão, que são as plantas medicinais. Foi objeto de estudo do meu trabalho de conclusão de curso lá em 2007, faz muito tempo já. E naquela época eu pesquisei em comunidades rurais as plantas medicinais e a forma como eles usavam e atribuíam aquelas plantas às suas doenças, aos males que tinham envolvidos na comunidade, como eles usavam aquelas plantas. E eu me apaixonei muito porque a fitoterapia, que é a forma como a gente usa as plantas medicinais, né, o tratamento, a forma de tratamento, ela é tão antiga, gente, que vocês não fazem noção. Tem relatos na literatura de utilização de plantas medicinais há 5.000 anos. Estou falando lá dos Sumérios, isso é longe pra caramba, né? E eu escolhi que fosse hoje o dia para a gente trabalhar esta live, esse espaço de troca, porque hoje é um dia muito simbólico, né? Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Então, fica o meu abraço caloroso para todas que estão aqui. E o meu desejo é que esse encontro ele seja útil para evidenciar a importância da conexão entre a natureza e a humanidade, né? E que também possa motivar cada uma de vocês que está aqui hoje, motivá-las também a resgatar esses conhecimentos ancestrais, né, sobre as ervas medicinais. Nós mulheres, por meio desses conhecimentos ancestrais, antigos, seculares, né, sobre as ervas medicinais, nós desempenhamos um papel muito importante, que é o cuidar de si, o cuidar do outro, o cuidar da família, o cuidar da comunidade. E a nossa predominância, né, como mulher em diversas atividades, né, principalmente relacionada à agricultura, a mulher sempre esteve à frente das atividades de cultivo da terra, desde séculos passados, sempre foi a mulher que esteve à frente do trato com a terra, do cuidado com a família, do manuseio dos objetos de arte, do domínio do fogo, dos rituais, da cura. E todo esse conjunto de atividade nos consentiu experimentar as plantas, nos consentiu catalogar e utilizar uma infinidade de elementos da fauna e da flora e também de conhecer os fenômenos e os ciclos da natureza, né? Não é à toa que se faz uma analogia muito linda e muito simbólica da terra como um local que gera vida, que promove a vida, com o corpo feminino também,
justamente pela sua predisposição fisiológica a gerar vidas. Então, se a gente remontar na história, há sempre uma ligação entre o feminino, a mulher, as ervas e as plantas. Muitas de nós, né, uma gratidão às nossas antepassadas por isso, muitas de nós mulheres fomos literalmente queimadas, né, em fogueiras. Isso não é brincadeira não, tá, gente? Muitas delas eram simples camponesas, tá? Simples camponesas que foram queimadas, foram subjugadas intelectualmente simplesmente por receitar ervas, fazer ungentos, pomadas, por confeccionar talismãs, por elaborar poções e até antídotos importantíssimos que hoje a gente tem como referência na nossa ciência moderna, por realizar partos, né? Muitas de nós sofreram isso. E até hoje, a gente não precisa ir lá na história só para ver isso. Até hoje, o poder da natureza e o poder nosso como mulher de conseguir manipular as ervas e os seus usos sempre, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, sempre ameaçou o poder dominante em todas as eras. E a gente continua fazendo isso. Com muito orgulho, né, mulherada? Então, assim, a proposta de trazer essa live hoje no Dia da Mulher era justamente isso, para a gente resgatar o nosso elo de mulher do feminino junto com a nossa própria natureza. É claro que os homens que estão na live, que eu já vi que tem vários, sejam muito bem-vindos, né? Meu respeito por vocês, e eu sei que vocês também têm respeito conosco, mulheres, né? De todas essas histórias, de todas essas experiências, essas receitas, essas memórias que a gente tem sobre as plantas medicinais, acabaram despertando assim uma pulguinha atrás da orelha, né? O interesse da ciência. Tá, vem cá. Essa mulherada que trabalha com planta, que receita a planta para dor de cabeça, que receita a planta para picada de inseto e funcionou. Será que tem algum fundamento científico nisso aí? É aí que surgiram inúmeras pesquisas relacionadas às plantas medicinais. A própria utilização das plantas medicinais, como eu falei, ela remonta de muitos e muitos anos atrás. Hoje, o que a gente tem catalogado hoje de plantas medicinais, a gente deve às nossas antepassadas, aos nossos antepassados, porque praticamente todas as plantas e os elementos que existem na natureza, eles contêm princípios ativos. A gente chama de princípios bioativos. E por conterem esses princípios bioativos, eles podem um dia se transformar em medicamentos. Hoje a gente não conhece 1% da química das nossas florestas. Nós temos biomas aqui no Brasil, vou falar só do Brasil, né? Nós temos biomas incríveis, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Cerrado, a Caatinga, e a gente não conhece 1% da química das nossas florestas. Os indígenas que aqui habitavam, né, que eram a maioria há 500 anos atrás e hoje também ainda existe, conhecem muito mais do que nós sobre a química dessas florestas. Então a gente precisa aprender muito com eles, porque a gente acabou importando plantas, por exemplo, da medicina chinesa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também depois, do relógio do corpo humano das plantas medicinais. E as pesquisas, então, científicas, como eu estava falando para vocês, sobre as ervas medicinais, né, elas acabaram surgindo muito do interesse das pessoas em relação às plantas e os seus usos. E isso, por isso que essa live hoje e esse projeto está relacionado a um projeto de cultura, porque a gente está tratando de cultura popular. As plantas medicinais, elas envolvem um sistema inteiro de cultura que não envolve só pessoas, não envolve só mulheres, envolve comunidades, envolve política pública,
envolve tanta coisa, envolve escolas, envolve aprender, envolve ensinar, envolve a gente estar aqui hoje, né, propagando, ventilando esse tipo de conhecimento, e isso é cultura popular. Foi através da cultura popular, dessa referência, que a ciência transformou hoje muitas das plantas medicinais, dos seus princípios ativos, em medicamento. Tá? Por exemplo, hoje a gente tem a aspirina, né? O AS. O AS é a aspirina, na verdade, que é o ácido acetil salicílico. Ele provém, o princípio ativo, esse princípio ativo, ele provém de uma árvore que é o salgueiro. E por muito tempo as pessoas, os povos da floresta, usavam a casca do salgueiro para proteção. Utilizavam para fazer chás, para circulação. E aí a ciência veio e disse assim, opa, tem alguma coisa na casca desse salgueiro que a gente precisa aprender. E eles foram aprender com os povos da floresta. Então a gente deve muito a utilização das ervas medicinais a esses povos ancestrais, né? Então também a nossa gratidão por todos eles, né? Pelos ensinamentos que nos trouxeram. E aí a gente não precisa ficar falando tanto de povos ancestrais, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, ó, a Letícia, a Nádia, o Bruno, a Ju, a Kelly que entrou agora, um abraço para todo mundo, muito bom ver vocês. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já tomaram um chá, tá? Faz um comentário aí, deixa um comentário para mim, quem já tomou um chazinho na vida, que seja por uma necessidade fisiológica, terapêutica, né? Tô com aquela ressaca, vou tomar um chazinho de camomila, tô com dor de estômago, vou tomar um chazinho de hortelã. Quem nunca tomou um chazinho? Todo mundo, a avó, a nona, né? Sempre receitava um chazinho, ou depois de comer aquela feijoada, aquela comida grande, aquele café colonial, assim, nos domingos, sempre tinha um chazinho. Todo dia, ó, a Dai tá me dizendo, todo dia ela toma chá, a Isa também. Por quê? Porque faz parte do contexto social da gente. É tão gostoso, eu também tô aqui com o meu, ó. É tão gostoso a gente tomar um chazinho, né? Um chazinho que seja pra... um chá, eu costumo dizer que um chá é um abraço gostoso, assim, é um abraço caloroso. E é tão bom a gente sentir o perfume da erva, né? O perfume, o sabor e o saber que tem essas ervas medicinais. E alguém tá me dizendo que vai fazer agora. Jane, faz um chazinho ali para acompanhar a gente também. Então as plantas, elas sempre fizeram, as plantas medicinais, sempre fizeram parte do nosso processo evolutivo e elas sempre vão fazer. Elas são medicinais porque elas têm um fim terapêutico. Muitas delas já foram catalogadas aqui pela Anvisa. A gente tem uma lista ali, ó, alimento seguro, tá? A gente está falando de alimento seguro também. Já tem uma lista disponível na Anvisa de várias plantas medicinais que já foram pesquisadas, catalogadas, registradas, e algumas delas se transformaram em medicamentos e hoje elas estão disponíveis na Política Nacional de Fitoterápicos e elas são dispensadas nos postos de saúde pelo SUS. Tá? A gente tem um exemplo muito clássico da aloe, da babosa, que a gente vai falar depois dela também. E também da passiflora, do maracujá, que também é utilizado. A alcachofra também é uma planta muito utilizada e que é dispensada pelo SUS também. Então, a gente já tem uma lista grande que não parte só de um conhecimento tradicional, empírico. Hoje esse conhecimento ele tem um rigor científico, ele foi pesquisado e ele está se propondo a ser uma terapia complementar. É claro que quando a gente tem um desajuste no nosso corpo muito grave, muito sério, talvez as plantas elas não tenham um efeito imediato que a gente precisa. Mas um chazinho sempre cai bem, né? Que nem a Dai diz, é um ritual diário, né? De fato. Vou dar um golinho no meu aqui. Para dizer para vocês, então, que existe uma infinidade de plantas medicinais.
praticamente as deusas gregas, né? Deméter, por exemplo, que é uma deusa grega, ali de novo a figura do feminino, né? A deusa grega da agricultura, da fertilidade, da cura. A Brigitte também, me lembrei agora, que é da cultura celta irlandesa também, figura feminina relacionada às plantas, à agricultura, à fertilidade. Então, se a gente fosse falar de todas as plantas mesmo, a gente ia ficar aqui uns 20 dias, pelo menos 24 horas por dia para falar de todas elas. Como a gente não consegue falar de tudo, né, as deusas e as suas obras, eu escolhi algumas plantas medicinais para a gente conversar mais de perto, tá? Essas plantas, algumas são do nosso cotidiano, outras nem tanto, né? São conhecidas, algumas são desconhecidas, mas elas fazem parte de uma ferramenta que eu adoro trabalhar nessa ferramenta, que é o relógio do corpo humano das plantas medicinais. Tem gente deixando perguntinhas, eu vou pedir para vocês deixarem registradas essas perguntas, que eu prometo que eu vou responder todas elas ao longo da semana, tanto no Stories da Terrarium, quanto no Stories meu, Sufred, eu vou responder todas elas, tá? Que aí a gente consegue trabalhar com mais leveza, que não ficar também interrompendo o tempo inteiro. Mas mandem todas as perguntas que vocês tiverem, o que eu puder responder, certamente eu farei com muito prazer, tá? Então, falando do relógio do corpo humano das plantas medicinais, hoje eu construí ele, uma ferramenta aqui para mostrar para vocês. O relógio do corpo humano das plantas medicinais é uma ferramenta da medicina chinesa. Sim, os chineses têm muita história para contar, né? Muita história boa para contar. E principalmente essa relacionada às plantas medicinais. Eles trabalharam, na verdade, eles chamam de relógio cósmico. O que eles fizeram? Eles dividiram o corpo humano em vários meridianos, né, em várias linhas. Cada linha é um órgão do corpo humano ou um sistema do corpo humano. A gente não está compartimentalizando cada sistema, cada órgão, porque eles estão sempre relacionados, né, correlacionados, interligados. Mas os chineses acabaram fazendo dessa forma para a gente poder identificar melhor, conhecer melhor aquele sistema, aquele órgão e atrelar uma planta medicinal a esse sistema. Então, essa ferramenta, ela dividiu o corpo humano como se fosse um relógio. Eu vou trazer aqui para vocês verem. Eu acabei fazendo ele colorido aqui para vocês conseguirem ver, já que as palavrinhas estão muito pequenas, né? Eu abri minha casa hoje aqui para vocês, eu tô na sala da minha casa e eu queria colocar esse relógio do corpo humano aqui para vocês verem, então eu acabei pintando as fatias. Parece uma pizza, né, gente? Mas não é uma pizza não, tá? É o relógio do corpo humano das plantas medicinais. Aqui ele tá todo coloridinho para mostrar para vocês que cada fatia aqui da pizza, cada fatia do relógio corresponde a um órgão medicinal, a um órgão do corpo humano e, portanto, a uma planta medicinal também. O que os chineses fizeram? Eles correlacionaram, pesquisaram por muitos séculos os efeitos de cada planta no corpo humano e qual é a relação daquela planta com aquele órgão. E eles formaram esse esquema lindo, maravilhoso, que tem 12 fatias, que corresponde ao relógio de 12 horas, né? E no centro a gente tem mais uma fatia dele, que é o maior órgão do corpo humano, que se chama pele, né? Talvez muitas pessoas não saibam, mas a pele é um órgão do corpo humano também. E é o maior órgão do corpo humano. Dizem que, agora curiosidades, né? Dizem que se a gente abrir a pele, espalhar a pele de um ser humano mediano, de altura e peso, ela chega a dar 4 metros quadrados. Então, assim, é muita coisa, tá, gente? A pele, por isso que ela é o maior órgão do corpo humano. Então, ele está dividido, o relógio do corpo humano,
e são essas plantas que eu vou trabalhar hoje aqui com vocês. A gente vai estudar um pouquinho delas, de cada uma delas, o nome científico, o nome popular, ao órgão que ela está relacionada, alguma curiosidade em relação a ela, por que ela está naquele órgão, enfim. Depois a gente vai construir, vamos para a prática, a gente vai construir juntos um jardim. Eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de vasos, os substratos, as plantas, como é que a gente planta, como é que a gente cuida dessas ervas também, para que vocês possam fazer em casa. Eu quero ver depois vocês me mostrarem o jardim de vocês. E a gente fala de jardim funcional, eu já vou continuar aqui falando do relógio do corpo humano, porque eu tô falando de jardim funcional, né? O jardim funcional, o próprio nome já diz, porque ele tem função. Na verdade, não uma função só, ele pode ter várias funções. No caso das ervas medicinais, eu optei por colocar este nome, jardim funcional de ervas medicinais, porque além dele possibilitar nesse tempo de reclusão que a gente está vivendo, as pessoas resgatarem essa terapia de cultivar o seu próprio chá, um jardim, nem que seja num vaso, que é o que a gente vai fazer, hoje em dia a gente tem pouco espaço, né? E a gente está se propondo a fazer, né? Faça você mesmo. Com o pouco espaço que a gente tem, um jardim pode ser feito dentro de um vaso, dentro de uma floreira. Eu vou mostrar vários materiais depois que vocês podem reutilizar e que certamente vocês têm em casa, tá? Então, o jardim funcional de ervas medicinais, além de ele possibilitar a gente ter uma plantinha para fazer um chazinho em casa, uma planta fresca, ele vai embelezar a nossa casa, tá? Eu não sei se vocês já viram as flores da lavanda, as flores do alecrim, as flores da sálvia, elas são lindas. Então elas vão trazer beleza para dentro da nossa casa, elas vão trazer sabores, vão trazer saberes também. E como eu falei antes no início, eu acho que o principal de um jardim funcional é a função, neste caso que está trazendo, que é uma função de sociabilidade, né? De trazer de volta para o ser humano nesse tempo de reclusão uma forma de ele se religar, né? De reencontrar o bem viver através das plantas, né? Preencher essa lacuna humano-sensorial através do cultivo, né? Do trato com a terra. Então, funcional porque ele tem essa função, essas todas funções, na verdade. Então, voltando ao nosso relógio do corpo humano, das plantas medicinais, o relógio está dividido então em 12 fatias, cada uma representa um órgão do corpo humano, como eu falei. Como não dá para ver de longe, eu vou falar para vocês aqui o nome das plantas e vou atrelar a uma cor, para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Então, a gente começa aqui da 1h da manhã até as 3 da manhã, o relógio é sempre dividido em fatias de 2 horas, tá? Então, da 1h da manhã às 3 da manhã, os chineses nos disseram que o fígado, este órgão do corpo humano, está mais ativo. Então, se ele está mais ativo, quer dizer que se a gente fosse tomar algum medicamento ou a planta medicinal a ele atrelada, o correto deveria ser a gente tomar ou priorizar a gente tomar um chá ou um remédio quando o órgão está mais ativo, quando ele está no ponto máximo da sua atividade. Então, assim, ele absorveria muito mais as propriedades bioativas, né, os compostos bioativos daquele medicamento que a gente está tomando, principalmente quando for uma planta medicinal, né? Então, o fígado, da 1h às 3 da manhã, eu sei que é difícil, né, ter que acordar 1h, 1h30, 2 horas da manhã para tomar um chazinho pro fígado, né? Mas quando a gente quer, a gente faz, né? E quando é para nossa saúde, todo o esforço é válido. Então, o fígado, os chineses atrelaram a alcachofra. A alcachofra como uma planta medicinal relacionada ao fígado. Suzy, não tem alcachofra. Eu vou mostrar para vocês a alcachofra.
talvez as pessoas não conheçam, talvez vocês simplesmente conheçam a alcachofra, o fruto dela, na verdade é a flor, né? Vocês conhecem, que é o que a gente compra geralmente na verdureira, no mercado, enfim, para utilizar na culinária. Esta aqui é a planta mãe que dá origem ao que a gente usa geralmente, que está ali no supermercado, na verdureira, né? Na flor. Esta aqui é a planta da alcachofra e o que a gente usa correlacionado com o fígado são as folhas da alcachofra. Tá? Então, esta plantinha aqui é um santo remédio para o fígado também. Suzy, não tenho alcachofra, não consigo em nenhum lugar. Sabe o que os nativos dizem pra gente? Que o picão preto também funciona. Né? O picão preto, para quem conhece e já foi pro meio do campo, de uma lavoura, de algum lugar, gruda tudo na calça, né? Fica as folhinhas grudadinhas na calça. O picão preto também é excelente para o fígado, tá? Mas tenham cuidado, porque entre o picão preto e o picão branco a diferença é quase mínima, tá? Muitas pessoas tratam, é amargo, é bem amarga a alcachofra, mas vale a pena. Ela tem função diurética, depurativa, então para o fígado, que é um órgão do corpo humano que filtra, né, o sangue e depois espalha ele ali para o resto do corpo, é importante que uma erva que tenha essa função, que seja depurativa. A identificação das plantas, aqui eu estou falando o nome popular para vocês, tá? A alcachofra, ela já é um pouco mais conhecida, é difícil da gente confundir ela com outra planta, né? Já o picão preto é mais fácil de confundir por causa do picão branco também. Então tem que tomar cuidado com essas duas plantas, que geralmente são ditas como ervas daninhas. Mas aqui, ó, cá pra nós, vou contar um segredo pra vocês, tá? Elas não causam dano pra ninguém. Elas, na verdade, eu não chamo elas de plantas daninhas ou ervas daninhas. Eu chamo elas de plantas espontâneas. Vou fazer um parêntese aqui, porque isso é muito legal e ninguém conta pra gente. Eu chamo elas de plantas espontâneas porque elas nascem de forma espontânea naquele lugar e elas nos indicam uma qualidade daquela terra, daquele solo. O picão, por exemplo, ele vai me dizer que se ele está em excesso, se tem bastante picão na área onde eu estou vendo, ele é porque tem excesso de nitrogênio e porque está faltando alguns micronutrientes, como cálcio, por exemplo. Então, se eu conseguir regular essa história do nitrogênio e conseguir regular também, né, oferecer ao meu ser vivo solo, que se chama solo, alguns micronutrientes que estão faltando, não vai mais ter picão preto, né? Então, assim, essas plantas não são plantas daninhas. Se a gente conseguisse prestar atenção na natureza, a gente saberia que ela é muito sábia, né? E a gente precisa aprender mais com ela. Baixa um pouco o volume, por favor, Aline. Então, acho que tá um pouquinho alto. Então, vamos lá. Alcachofra para o fígado. O próximo órgão do corpo humano, do relógio aqui, é o pulmão. O pulmão tem uma plantinha que eu adoro, essa planta, e talvez vocês conheçam ela, tá? Ela se chama pulmonária, tá? Nome popular pulmonária, peixinho da horta. Eu gosto de falar do nome científico dessa planta aqui, porque muita gente confunde ela com a sálvia. O nome dela é Stachys bizantina. Esta plantinha aqui, se vocês conseguem ver, ela é uma plantinha bem peludinha, fofinha. Dá vontade de ficar passando a mão nela, porque ela é toda fofinha. Esta plantinha aqui, na verdade, ela é uma punk. Ela é uma planta alimentícia não convencional. Além de ser excelente para o pulmão, expectorante para o pulmão, esta plantinha aqui, ela tem, para quem não come carne, ela é um grande substituto. Por isso que ela é chamada de peixinho da horta. Se você tirar a folhinha dela, empanar e fritar ela tem um saborzinho de peixe, né?
E por incrível que pareça, ela tem muita proteína, muita vitamina, sais minerais que são importantes para nós. E olha como a natureza é sábia. Talvez vocês não consigam de fato ver a plantinha, mas ela é cheia de pelinhos, tá? E a natureza é tão sábia que ela correlaciona esta planta aqui ao pulmão, não é por nada não, viu? Porque nos alvéolos pulmonares, o que reveste os alvéolos no pulmão é uma membrana pilosa, tá? Que lembra muito os pelinhos da Stachys bizantina, da pulmonária. Tá? Então, a natureza é tão perfeita que ela nos oferece plantas que têm a ver com a cura que a gente precisa para aquele órgão específico, tá? Então, essa plantinha aqui, a pulmonária, está relacionada ao pulmão. Tá? Suzy, não tenho pulmonária, não tenho peixinho da horta, o que eu faço? Tem uma segunda opção também, que já está registrada em literatura, que a Anvisa tem liberada também, que se chama Micânia glomerata, que é o guaco. Eu tenho certeza que vocês conhecem o guaco, eu não tenho ele aqui hoje porque eu escolhi trazer especificamente a pulmonária, mas eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem o guaco. O guaco também é excelente para todo o sistema respiratório, né? As vias aéreas superiores, tanto para nariz, garganta, quanto para o pulmão também, tá? Mas a primeira para o pulmão é a pulmonária mesmo. Seguindo o nosso relógio do corpo humano, aqui na cor vermelha, a gente tem o intestino grosso. O intestino grosso tá lá no final, assim, do nosso sistema excretor, basicamente, né? O sistema digestivo e excretor. O sistema digestivo, na verdade, ele contempla tudo, né? Desde a boca até o ânus, tudo. Passa pelas papilas gustativas, pela língua, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino grosso, delgado, tudo. Tá? Aqui, a medicina tradicional chinesa dividiu vários órgãos. Tem planta para o intestino grosso, tem planta para o intestino delgado também. Tá? No intestino grosso, a medicina chinesa nos falou que a linhaça é uma excelente planta para a gente usar, mas a gente não conhece, Suzy, a linhaça. Usa a sementinha dela, tá? Vou dar uma dica para vocês aqui valiosa. Sabe onde eu coloco a linhaça dourada? No feijão. Quando aquece, né? Quando a linhaça ela é aquecida, ela solta as propriedades que a gente precisa, né? Os óleos, as vitaminas, né? Principalmente uma mucilagem, que vai lá no intestino grosso e vai fazendo toda aquela limpeza dentro do intestino que a gente precisa. Então, de novo, a natureza é muito sábia, ela nos oferece essas informações, esses conhecimentos pra gente. Suzy, não tenho linhaça, tá? Tem uma plantinha que também tá no relógio do corpo humano aqui da medicina chinesa, que eu tenho certeza absoluta que vocês devem ter no gramado de vocês, quem tem no gramado, porque eu recolhi do gramado da casa da minha mãe para mostrar para vocês, que é esta mocinha bonita aqui, chamada de Plantago major, ou como todo mundo conhece, a tansagem. Olha que bonitinha aqui. Gente, não vão sair recolhendo tansagem de qualquer lugar para tomar como chá, tá? A gente vai falar sobre isso, sobre alimento seguro daqui a pouquinho, tá? Então aqui eu recolhi lá do jardim, do gramado da minha mãe para mostrar para vocês, porque esta mocinha aqui, assim como a pulmonária, ela também é considerada uma punk, uma planta alimentícia não convencional. E esse pendão que ela dá aqui é o pendão floral dela, e todos esses pontinhos marronzinhos que tem aqui são as sementes. As sementes da tansagem, elas têm a mesma função ou praticamente parecida da linhaça. Elas soltam essa mucilagem que vai ajudar no processo digestivo, na verdade, de eliminação do que o nosso corpo lá no final não precisa mais, lá no intestino grosso. Tá? Então, uma plantinha boa que vocês podem ter, podem cultivar ou podem pedir emprestado ali no jardim do vizinho, se você não tem no seu jardim, é o Plantago major, tansagem. A
A próxima fatia aqui do nosso relógio é o estômago, né? E tá pegando agora o estômago porque já são 8h30, basicamente, e a gente tá morrendo de fome, né, Suzy? Tá falando de um monte de coisa, de plantinhas, de chá, e aí eu vou falar de uma planta maravilhosa que vai muito na culinária e a gente não faz ideia que ela é uma erva medicinal maravilhosa para o estômago. E esta plantinha querida se chama Ocimum basilicum. Talvez vocês conheçam ela por manjericão, né? Alfavaca, manjericão, enfim, essa plantinha aromática, cheirosa pra caramba, que vai num molho pesto maravilhoso, vai num tomatinho cereja, né, junto com a mussarela de búfala, fica delicioso. Esta plantinha aqui é um santo remédio para o estômago, tá? Tem vários tipos de manjericão. Sim, tem muitos tipos de manjericão, gente. Aqui, esta aqui é uma alfavaca que eu trouxe para vocês, tá? É o mais comum que a gente tem. Aqui tem uma para mostrar para vocês e a diferença aqui, tadinha, tá até murchinha, ó. Esta é a alfavaca comum e este aqui é o basílico da folha larga, né? Que a gente encontra também por aí nas pizzas, principalmente, né? Saboroso. Esse aqui é o manjericão italiano também. Tem manjericão grego, da folha bem miudinha, né? Os portugueses têm muito. A Ju que tá aí direto de Lisboa, Portugal, assistindo a gente. Os portugueses têm o manjerico, né? Que é um manjericão de uma folha super miudinha, que lembra quase um orégano a folha dele. E que também é altamente aromático, cheirosíssimo. O manjericão, ele é utilizado para o estômago, por estimular as funções do estômago, estimular o processo de digestão. Então, se você até hoje só usou o manjericão na pizza ou no molho pesto, fica a dica. Quando você tiver algum problema no seu estômago, que você sabe que é derivado do seu estômago, procure estudar um pouquinho mais sobre o manjericão, que ele vai fazer efeito sim. E o manjericão no estômago das 7 às 9 da manhã. Quer dizer que quando eu for tomar o meu chá de manjericão, que eu estiver ruim do estômago, dê preferência para utilizar nessa faixa de hora, das 7 às 9 da manhã, que é o momento em que este órgão vai estar mais ativo e então propenso a receber os princípios ativos do manjericão, tá? Seguindo, a gente tem na faixa laranja aqui o baço e o pâncreas, tá? O baço e o pâncreas, eles têm uma função de ajudar na circulação sanguínea, né? De depuração do nosso corpo aqui. Ó, a Ju tá dizendo pra gente que o manjericão, a tradição é não cheirar direto com o nariz, é pegar a mão levemente, como eu fiz aqui, ó. Pegar a mão levemente e cheirar, porque ele solta um perfume maravilhoso, gente. Minha sala, minha mesa aqui tá completamente aromatizada, tá? Então, voltando aqui para o baço e o pâncreas, estes dois órgãos aqui, a eles foi relacionado uma planta que ela é nativa, é uma planta nossa da Mata Atlântica, tá? E ela se chama, talvez vocês conheçam mais ela pelo nome popular, eu vou mostrar ela aqui para vocês. Esta mocinha aqui, ó, de folhinha em formato de coração, tá? Esta plantinha aqui se chama pariparoba, nome popular, tá? Nome científico dela, talvez vocês não consigam ler aqui, ó. Photomorphe umbellata. Umbellata lembra umbela, lembra guarda-chuva, né? Então aqui, ó, por quê? Porque as folhas dela lembram um guarda-chuva, né? Então a natureza nos mostra de novo, né? Nos mostra essas belezas aqui. Esta plantinha aqui já foi muito estudada porque ela é nativa aqui da nossa Mata Atlântica. Muitas pessoas já fizeram, inclusive, estudos aprofundados, né, de todos os compostos químicos naturais que tem dentro dessa plantinha aqui.
e já comprovaram, inclusive, que além dela ter uma função de estimular o baço e o pâncreas, né, para que eles funcionem bem, essa plantinha aqui, assim como todas, gente, todas as plantas, possui uma infinidade de substâncias que a gente chama de antioxidantes, tá? Os antioxidantes, eles são importantes para a manutenção das nossas células, quando a gente correlaciona isso ao desenvolvimento de doenças como câncer, por exemplo, né? Então, mantém as nossas células jovens. Aí tem estudos, vou deixar para vocês pesquisarem depois, estudos que correlacionam a pariparoba, esta mocinha bonita aqui, com prevenção de melanomas, por exemplo, tá? Então, a gente vai fazer um vasinho super bonito desta plantinha aqui, porque além dela ter essa delicadeza toda... Gente, olha que linda, eu acho uma graça essa planta aqui. Além dela ter essa delicadeza, então ela vai embelezar o nosso jardim, depois, com o tempo, essa plantinha ela vai pender, né? Dependendo de onde a gente colocar ela vai funcionar como um pendente. Então ela vai ficar linda na nossa casa também. Além de a gente ter um chazinho para a gente utilizar em casa, essa plantinha aqui ela vai embelezar. Então aqui, baço e pâncreas das 9 às 11 da manhã. É o momento em que ele está ativo. Horário do pulmão aqui, ó, de novo, ó. Fígado da 1 às 3 da manhã. O pulmão das 3 às 5 da manhã. O intestino grosso das 5 às 7 horas da manhã. Estômago das 7 às 9. E o baço e o pâncreas das 9 às 11 da manhã, tá? Então, essa plantinha aqui maravilhosa, medicina chinesa, a gente trouxe aqui para o nosso conhecimento popular, pariparoba. A gente vai seguir aqui em frente agora, com um verde bem clarinho, bem sugestivo, para falar de uma erva muito bacana também, que é a erva da alegria, é a erva do coração. E esta erva, queridas e queridos, se chama Rosmarinus officinalis, é um alecrim. Esta ervinha maravilhosa aqui, aromática, condimentar, medicinal, foi relacionada ao coração. É uma erva estimulante, é uma erva que tônica, né? Tônica para o coração, para o sistema todo, né? Circulatório, mas principalmente para o coração. Então, esta plantinha aqui, Rosmarinus officinalis, foi atrelada a este órgão que é o coração, e o coração está mais ativo das 11 a 1 hora da tarde. E agora eu vou contar uma outra curiosidade para vocês, que isso está em literatura médica, né? Talvez tenha algum médico, um farmacêutico aí, depois pode me ajudar também. Mas eu fiz uma pesquisa básica, já há um tempo que eu falo sobre as ervas medicinais, que eu dou curso, dou palestra também. O momento em que as pessoas têm mais problema de coração, mais infarto, né, ou mais notificação de doenças relacionadas ao coração, por incrível que pareça, é das 11 a 1 hora da tarde. É o momento em que esse órgão está mais ativo, tá? Não quer dizer que depois, durante o resto do dia, ele não vai bater. Claro que ele bate, né, gente? Por isso que a gente tá de pé, tá vivo e maravilhoso. Mas nessa faixa de horário das 11 a 1 da tarde é o momento em que o coração está a 1000, né? E é nesse momento que a gente deveria usar uma planta. E é nesse momento que a literatura diz que as pessoas têm mais problemas com infarto, por exemplo, nessa faixa de hora. Justamente porque o coração está mais ativo, né? E se a gente tem algum problema no coração, ele não vai aguentar, né? A máquina acaba travando ali na hora, né? Então, o alecrim é a erva do coração, é a erva da alegria, né? Coloca um raminho de alecrim para você cheirar de manhã, de tarde, para estimular, né? A gente tem que ter alguns cuidados também, tá? Pelo amor de Deus, não vou sair tomando chás. Tenho problema do coração, Suzy, tomei um chá de alecrim e infartei, né? Pelo amor de Deus, vamos com calma, tá? Aqui a gente precisa... O que é esse relógio do corpo humano e o que eu falo para vocês? São referências. Referências científicas,
referência de conhecimento secular referendado pela ciência, mas que cada ser humano é um ser humano único, então cada ser humano tem que avaliar sua condição física, emocional e sempre com um profissional habilitado para isso, tá? Existem fitoterapeutas, terapeutas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, enfim, nutricionistas que entendem das plantas e podem indicar para vocês os usos terapêuticos delas, tá? Eu vou ajudar muito vocês, se vocês quiserem fazer um jardim na casa de vocês, eu super vou ajudar, tá? Aqui eu trago essa informação para a gente poder compartilhar conhecimento junto, né? Então, em frente. Este vermelhinho aqui, tá combinando comigo de vermelho aqui, intestino delgado. O intestino delgado, ele tá numa faixa da 1h da tarde até as 3h da tarde, logo depois do almoço. Olha só, né? Logo depois do almoço, o intestino delgado, que é a parte que vem depois do estômago, tá? É onde a gente absorve todos os nutrientes, é aí que a gente absorve. Ao intestino delgado, há duas plantas muito interessantes e também com uma anatomia muito simbólica, né? Que é a milfolhas ou a Aquileia millefolium. Talvez vocês conheçam. Ela tá um pouquinho seca, a minha plantinha aqui, porque já faz dias que eu tenho ela, mas eu vou mostrar igual aqui para vocês. Esta aqui é a Aquileia millefolium, também chamada de milfolhas, mil em ramas, tem vários nomes populares. Eu gosto sempre de tratar ela pelo nome científico, porque aí a gente tem certeza que a gente identificou a planta certa e que a gente vai tomar a planta certa. Esta mocinha aqui é uma das que estão vinculadas ao intestino delgado. Reparem bem nas microfolhinhas delas. Olha só, olha que linda. E a outra plantinha que também está atrelada e que tem praticamente a mesma anatomia é esta aqui, que eu certamente sei que vocês conhecem mais do que a milfolhas, que é este mocinho aqui, Phoeniculum vulgare, mais conhecido como funcho, né? Este mocinho aqui também está relacionado ao intestino delgado. E reparem que tanto o funcho quanto a milfolhas, tanto o Phoeniculum vulgare quanto a Aquileia millefolium, eles têm essas microfolhinhas aqui. Se a gente for ver a anatomia do intestino delgado, do nosso intestino delgado, a parede do intestino delgado, ela é cheia dessas folhinhas, né? Vamos dizer assim, cheia desses pelinhos, que é justamente por onde vai passar o alimento, que precisa recolher tudo que a gente precisa, tudo quanto é tipo de nutriente bom, vitaminas, sais minerais, é ali que passa, né? Nessas folhinhas, nas paredes do intestino delgado. Então a natureza nos diz que uma planta semelhante ao intestino delgado nos faz bem para aquele órgão, tá? Então essas duas plantinhas, a milfolhas e o funcho, estão ligadas ao intestino delgado. De que forma? Elas sempre têm o propósito de estimular a função daquele órgão. Por isso que ele está relacionado das 3 às 5, da 1 às 3 da tarde, que é o momento em que ele está mais ativo. A gente entra com uma planta medicinal que vai estimular a função depurativa daquele órgão, tá? Em frente, a gente tem um outro órgão que nós, mulheres, muitas vezes temos muito problema neste órgão aqui, que é a bexiga, né? Quem aqui, mulher, já não teve uma cistite, né? Quem aqui, mulher, já não teve algum problema, uma infecção na bexiga? E eu vou pedir pro meu assistente aqui, porque eu esqueci essa plantinha que ela tá lá fora, tá lá do lado da Jade. Essa plantinha, ela é outra que tem... Meu assistente é o Alexandre, tá? Meu companheiro tá aqui fazendo toda a assistência aqui da live pra mim, foi ele que montou
toda a iluminação, o cenário me ajudou a fazer muito bem. É um vasinho pretinho, a cavalinha. Isso, a gente vai falar da cavalinha porque a cavalinha está relacionada à bexiga. Traz essas duas. Isso aí, essas duas mesmo. Muito obrigada. Esta mocinha aqui, ó. Vocês já devem ter visto ela por aí. Ela é uma plantinha bem rígida, ela tem uns pequenos colmos, ela é dividida, né, em pequenos eixos, ela parece um bambuzinho. Tem muita gente que diz que ela é um bambuzinho. Ela não é um bambuzinho, não. Ela é uma planta medicinal. Ela se chama popularmente Equisetum sp, tá? É uma plantinha maravilhosa. Ela serve não só para a bexiga, mas para todo o trato urinário. Sabe por quê? Porque olha ela bem de pertinho. O que lembra vocês essa plantinha aqui? Lembra os canais por onde desce o nosso xixi, né? Nos homens, a uretra, né? Em nós mulheres também o canal da bexiga, né? Que liga até onde a gente elimina, né? Os nossos líquidos, a urina. Esta mocinha aqui tem tudo a ver com este órgão, a bexiga, porque ela tem a função anti-inflamatória, analgésica e ela tem muito cálcio também. Eu vou tirar um pedacinho aqui só para exemplificar para vocês que ela tem tanto cálcio que ela chega a ser dura de quebrar. Ó. Se a gente colocar ela no dente, a gente morder assim, ó, parece que a gente está mordendo uma pedra, alguma coisa calcificada. Ela tem muito cálcio também aqui. Tem muita gente que faz indicação dela para quem tem reumatismo, tem problema nos ossos, justamente por isso, tá? Há controvérsias ainda, porque não se sabe de fato, assim, ó, quando a molécula de cálcio é liberada no nosso corpo, ela vai parar em vários lugares, não necessariamente nos ossos, né? Então, há controvérsias quanto à utilização para questão óssea, para o tecido ósseo, regeneração do tecido ósseo, mas há referência para a bexiga. Suzy, eu não acho cavalinha em nenhum lugar, o que eu vou usar? Sabe o que tu vai usar? Tu vai usar uma coisa que tem ali na tua horta, que eu tenho certeza absoluta que você tem na horta, que é a salsinha. A salsinha também é uma planta condimentar, é um tempero, mas ela é uma planta medicinal muito importante. Ela tem um princípio ativo, se eu não me engano, se não me falha a memória, se chama cinarina, né? Se eu não me engano, ele é um ácido também, se eu não me engano. Estou navegando por áreas de outro conhecimento também, mas a gente tem que se dispor a fazer isso também, né? Tem que se permitir. Então, este princípio ativo da salsinha, ele tem a mesma função do que o da cavalinha, tá? De ajudar no processo quando a gente tem inflamação na bexiga, tem essa ajuda. Ela ajuda a liberar a inflamação da bexiga. Então, a cavalinha e a salsinha também são plantas que servem para esse órgão que está ativo das 3 da tarde às 5. Dá para usar uma outra, Suzy, que eu já usei? Dá. E ela se chama malva, tá? Malva vocês devem ter, certamente deve ter no jardim, a malva moscata. Ela serve para todos os tipos de inflamação, não só para inflamação na bexiga, mas inflamação na garganta. Muita gente já fez gargarejo com malva, já tomou chá de malva, já extraiu um dente e o próprio dentista já falou, olha, procura uma plantinha tal que se chama malva e faz um bochecho para ajudar no processo de cicatrização. A malva também é uma plantinha boa para utilizar. Seguindo na bexiga, a gente tem um órgão primo aqui da bexiga, que é este encorvinho aqui, que é o rim. O rim, ele está ativo das 5 da tarde até as 7 horas, das 5 às 7 da noite. Quer dizer que este órgão está propenso a receber... meu assistente, por favor...
Este órgão está mais... O teu celular está dizendo 15 segundos restantes. Ele está mais propenso a receber uma planta medicinal. Se vocês caírem, ó, já vai cair o celular aqui da bateria, mas fiquem aí que a gente já tá de volta, tá? Não saiam daí. Não, é 15%. O vídeo foi pausado e caiu. Sério? Das 5 às 7 horas, quem tá ativo é o rim. E o rim, para o rim, há 2 plantinhas muito boas para utilizar, que eu não tenho elas, mas eu trouxe para vocês uma caixinha de chá para vocês verem o chazinho, que é a Baccharis trimera e que se chama carqueja. Eu acho que vocês devem já ter visto em todos os campos, né, onde tem pastagem no interior, onde tem o gado solto no interior. Esta plantinha aqui, na verdade aqui já é o chazinho dela, ó, carqueja. Esta plantinha aqui, orgânica, tá? Se vocês forem tomar um chazinho, tomem um chá que seja orgânico, que vocês tenham plantado na hortinha de vocês. Que pelo menos vocês sabem que não tem veneno, não tem agrotóxico. E se é para tomar uma coisa boa, que seja bom para a saúde também, tá? Então a carqueja é uma das plantinhas que vai bem para o rim, tá? Ela tem essa função de limpar o órgão que faz, que filtra, né? O rim é o órgão que filtra. Então a carqueja tem essa função. Outra plantinha que talvez vocês tenham utilizado já, se chama quebra-pedra. Tá? O quebra-pedra também é uma planta utilizada para o rim. E olha a simbologia, quebra-pedra, né? Essa plantinha, ela tem a função justamente disso, de quebrar as pedras que existem nos rins. Eu também não achei ela, não achei nenhuma carqueja. Eu acho que não tem carqueja por aí, porque eu andei, olhei pela cidade inteira para ver se eu achava uma carqueja para trazer para vocês e não consegui. Mas enfim, aqui está, se vocês quiserem, tem lá na minha loja carqueja orgânica para vocês tomarem. E ela está relacionada com o rim, tá? Das 17 às 19 horas. Oi para quem entrou agora, sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Vou tentar voltar aqui no outro. A Fran que entrou agora, beijo Fran, assisti tua live hoje de manhã também. Muito obrigada por participar. A gente vai em frente aqui, quase terminando o nosso relógio. A gente tem das 7 horas às 9 horas da noite. Está agora, ó, tá na faixa de horário que nós estamos aqui trabalhando, já são 9 horas, tá? Nesta faixa aqui é o sistema circulatório. Para o sistema circulatório, há 2 plantinhas correlacionadas na medicina chinesa, excelentes. Uma delas é esta mocinha aqui, não sei se vocês conhecem ela se chama Arnica montana, mais conhecida como arnica, tá? É uma plantinha que estimula o sistema circulatório do lado de fora, tá? A gente não pode, do sistema de fora da pele, a gente não pode consumir essa plantinha sem orientação, tá? Por quê? Porque não é porque é uma planta medicinal, orgânica ou produzida no meu jardim bonitinho que ela não pode ser tóxica, tá? Todas as plantas, ó a questão de segurança aqui. Todas as plantas, dependendo da dosagem e da frequência de uso, elas podem intoxicar a gente também. Experimenta você ali tomar um chazinho de hortelã, botar numa xícara dessas aqui, 50 gramas de hortelã e tomar esta quantia 8 vezes por dia, você vai parar no médico também, tá? Não é porque é uma plantinha natural, medicinal, que ela não tem efeitos colaterais. Tem sim, e isso a gente tem que prestar muita atenção. Então, a Arnica montana é uma plantinha correlacionada ao sistema circulatório. Por quê? Porque ela estimula as veias periféricas que estão mais próximos da pele, da onde a gente usa a plantinha, por exemplo, num cataplasma, tá? Numa pomada, por exemplo, pomada de arnica. Eu fui jogadora de vôlei, me machucava direto com contusões e eu usava muito pomada de arnica,
tá? Por quê? Porque ela estimulava o sistema circulatório e quando estimula o sistema circulatório, faz o quê? Circula o sangue, circula o oxigênio, renova o oxigênio das nossas células e as nossas células se renovam também. Então aí tem a função. Não tenho arnica, Su, o que eu faço? Isto aqui eu tenho certeza que vocês têm em casa. Uma cebola, alho cepa. Certamente eu sei que vocês têm uma cebola em casa e vocês podem utilizar a cebola também para o sistema circulatório, tá? Se a gente cortar uma cebola ao meio, vocês já fizeram isso em casa várias vezes, vocês vão ver que ela é cheia de anéis, né? Esses anéis, eles têm, se faz uma analogia às nossas veias também, ao nosso corpo humano. Então a cebola tem as mesmas propriedades ou semelhantes às da arnica, só que a cebola a gente pode consumir tanto na comida quanto no chá, enfim, lá para o sistema circulatório, tá? Ela é um anti-inflamatório maravilhoso, é depurativo do sangue também, ataca essas bactérias e fungos que a gente não quer que estejam no nosso corpo também, tá? Então a cebola, a alho cepa também é uma outra indicação terapêutica para o sistema circulatório. O penúltimo, das 9 horas, que nós já entramos nele, no caso, das 9 às 11 da noite, a gente tem 3 sistemas juntos. O sistema digestivo, o sistema respiratório e o sistema excretor. Esses 3 sistemas do corpo humano estão juntos nessa faixa de horário porque a medicina chinesa chegou à conclusão de que esses 3 sistemas, eles estão mais ativos nessa faixa de horário, das 9 às 11 da noite. Por isso que acabaram juntando esses sistemas numa faixa só, que é essa faixinha azul aqui, tá? Quem entrou agora, seja bem-vindo. Vou pedir para vocês ajudarem a espalhar esse conhecimento. Aperta no aviãozinho que tem ali embaixo na tela do celular. Convida os amigos, convida a mãe, convida a tia, convida o pai, convida a família toda, que eu vou ficar muito feliz em ter todos vocês aqui, tá? Para o sistema, esses 3 sistemas, a gente tem algumas plantinhas, eu trouxe 2 aqui para vocês. Isso, muitos coraçõezinhos, adoro ver coraçõezinhos aí Ó, meu coração fica muito feliz, o alecrim também fica muito feliz, muitos coraçõezinhos, tá? Eu trouxe 2 plantinhas pra gente trabalhar aqui para o nosso jardim hoje, para a gente fortalecer esses 3 sistemas, digestivo, excretor e respiratório. Uma delas, a gente confunde muito com a pulmonária, que eu falei antes, que é a Sálvia officinalis, mais conhecida como sálvia, mais conhecida como um tempero, que a gente usa muito ela como tempero, principalmente de carnes brancas, né? A sálvia, ela é uma plantinha, se a gente cheirar, uma plantinha aromática, medicinal, amarga, né? Ela tem essa função de amargo tônico, né? Então vai estimular, tudo que é mais amargo, tônico, vai estimular a função digestiva também. Digestiva, mais do estômago para baixo, assim, né? Claro que aqui, como eu falei antes, o sistema digestivo, ele vai da boca até lá embaixo, né? Então ela acaba estimulando todo o processo digestivo, né? Por ter essa substância que deixa o amargor na folha, ela estimula as papilas gustativas, né? Que é aqui que já vai começar o processo de digestão, começa na boca, né? Na verdade, o processo de digestão começa quando a gente escolhe um alimento de qualidade, né? Quando ele facilita a nossa digestão. Mas esta aqui é uma mocinha maravilhosa que ajuda a digestão, o processo excretor, o sistema excretor, digestivo e respiratório. E aí, uma companheira muito querida desta aqui, que eu tenho certeza que vocês têm em casa, e que muita gente confunde ela também, por causa das folhinhas que são muito parecidas, é esta aqui. Esta mocinha aqui, muito conhecida popularmente por manjerona, Origanum manjorana, tá? Esta mocinha aqui, ela também tem a mesma função da sálvia, de estimular o sistema digestivo, excretor e respiratório, tá? Tenho certeza que muitos de vocês já tomaram um chazinho de manjerona,
porque estava ruim do estômago, ou porque estava ruim no sistema respiratório, estava com uma gripe. Tenho certeza que a vozinha de vocês já falou para vocês tomarem um chazinho de manjerona, tá? Então, esta aqui também vai muito bem para esses 3 sistemas aqui. E a gente vai fechar o nosso relógio do corpo humano com um órgão que eu não tenho mais, porque eu já tive que tirar ele uma vez por conta de pedras neste mocinho aí, que é a vesícula. A vesícula está ativa das 11 da noite a 1 hora da manhã. É o momento em que ela mais está ativa. E os chineses nos disseram que tem uma plantinha muito legal para esta região aqui, que é a bardana, tá? Eu não tenho bardana, não consegui uma bardana para mostrar para vocês, mas na vesícula a gente pode utilizar um primo aqui do lado do fígado, que é o picão preto, tá? O picão preto também é indicado para vesícula. A salsinha também é indicado para vesícula, e há quem diga que folhas de alface, além de serem calmantes também, tem a função de estimular a vesícula biliar. Na verdade, eu acho que ela não estimula, tá? Se a gente for refletir, eu adoro fazer isso, tá? Refletir a planta com o sistema. A alface, quando a gente come ela, dizem, tem que tomar chá de alface porque é calmante. Bom, se ela é calmante, ela vai relaxar as minhas células. Se eu tô com um problema na vesícula e ela tá contraída porque tem uma inflamação, porque tem pedra na vesícula, o que que acontece? Se eu tomo um chá de alface, ele é calmante, ele vai relaxar as paredes da vesícula e vai fazer com que eu possa tomar um remédio mais adequado ou melhorar este órgão, justamente por ele estar um pouquinho mais relaxado, né? Então, eu acho que tem essa função, a gente tem que sempre fazer essa correlação das plantas, tá? E a gente fechou as fatias do nosso relógio com o que está no centro, que eu falei para vocês, que é o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. A pele, ela tem 2 plantas que estão super correlacionadas com ela, que uma delas eu tenho certeza que vocês também conhecem, a Aloe SP ou Aloe Vera, ou da família das aloes, que é a babosa, tá? Esta mocinha aqui tem inúmeros benefícios. Dá para usar a babosa na pele, para queimadura, para picada de inseto, para dermatite, para melhorar a aparência, jovialidade da pele. Dá para usar no cabelo, tá? Eu já tive experiência da babosa de uma vez ter me queimado a mão com um espeto de churrasco muito quente, estava saindo do fogo, tá? Um fogo de chão, o espeto estava vermelho e a pessoa sem querer encostou o espeto, que era um espeto duplo aqui assim na minha mão, tá? Queimou tanto, mas queimou tanto que vocês não têm noção, assim, ó, a pele derreteu ali em cima. E a primeira coisa que eu fiz, que eu tava num espaço aberto, no quintal da minha mãe, era na verdade no espaço aberto, tinha esta mocinha aqui, a aloe, a babosa ali do lado. Eu tirei uma folha, lavei, esterilizei uma faca, cortei e coloquei aquela mucilagem que a babosa tem em cima do ferimento e eu fiquei trocando frequentemente enquanto eu passei a tarde lá. Eu nem sei aonde foi o queimado, eu não tenho mais o queimado, simplesmente sumiu. Então, assim, as propriedades da babosa são excelentes como cicatrizante, né, remineralizante, então devolve minerais para a pele. E além da babosa, também a calêndula officinalis, que é uma plantinha super bonitinha que dá uma flor da família das margaridas, né? Dá uma flor amarela, laranja na verdade, quase um amarelo laranja, super bonita, encanta os jardins. Tem uma função maravilhosa dentro da horta de chamar insetos polinizadores, insetos que são bons para estar ali, que são nossos amigos, fazem parte do nosso exército de defesa ali na horta, tá? Então a calêndula, além de fazer bem para a nossa pele,
A gente já deve ter visto, vocês já devem ter visto óleo de calêndula, creme com calêndula. Por quê? Porque esta plantinha é um santo remédio também para a pele, tá? Muito bem, nós fechamos aqui o relógio do corpo humano das plantas medicinais e agora a gente vai para a prática. Depois da gente estudar tudo isso, fica a dica para vocês. Eu sempre tenho alguns livros. Eu também adoro a calêndula, Fran, é muito boa. Eu também coloco manjerona no feijão, também estimula, né? Estimula as funções digestivas, né? Sistema digestivo, excretor, né? Então faz bem. Sempre quando vocês tiverem alguma dúvida, procurem informação de qualidade, tá? Tem muitos livros importantes e muito bons sobre plantas medicinais. Eu sempre tenho os meus na cabeceira da cama, tenho lá na loja. Quando chega alguém lá, eu não saio dizendo, usa para isso, usa para aquilo. Vamos procurar e vamos ter informação correta, tá? Então aqui, eu só vou mostrar um dos que eu tenho para vocês, tá? Guia Compacto de Plantas Medicinais. Para vocês terem uma ideia, ele tem quase 500 páginas, 473 páginas, só de plantas, e não tem 1/3 das plantas que a gente conhece aqui, tá? Então, sempre que vocês puderem, procurem informações de qualidade para vocês poderem utilizar, né, nos preparados, nos chazinhos que vocês vão fazer. Outra coisa que fica a dica para vocês agora falando de alimento seguro, tá? Antes da gente entrar na prática, vamos fechar a teoria. Quando vocês forem utilizar uma planta medicinal, tenham certeza de que vocês estão utilizando a planta correta, tá? Que nem eu falei, tem muita gente que confunde, olha aqui, a pulmonária, Stachys bizantina, com a Salvia officinalis, tá? São plantinhas, se a gente olhar de longe, são muito parecidas. Eu já vi várias pessoas me dizendo, nossa, mas essa aqui é sálvia. Não, não é a sálvia, é essa pulmonária, tá? Nossa, essa aqui é aquele peixinho da horta. Não, essa aqui é a sálvia, tá? São plantas diferentes. Então, quando vocês forem utilizar, em primeiro lugar, tenham certeza do que vocês estão utilizando, tá? Então, a identificação correta da planta é o primeiro passo para a gente ter saúde, tá? Em segundo lugar, utilizem a planta limpa, tá? Não façam, por exemplo, aqui o que eu mostrei para vocês. Eu trouxe a tansagem lá do jardim, da minha mãe, do jardim da vizinha dela, da Leu, se ela tiver por aí, um beijo, Leu, também. Não utilizem a planta assim, ó, que ela tá suja. Suja não, ela tem terra. Terra não é sujeira, né? Mas pode conter micro-organismos, fungos e bactérias que os nossos olhos, mesmo com os óculos, não enxergam, tá? Então, lavem muito bem a planta antes de utilizá-la, mesmo que esteja no jardim de vocês, na sacada, dentro de casa, lavem bem as plantinhas antes de utilizá-las. Não utilizar as plantas que tenham contaminantes, tá? Contaminantes, eu digo, agrotóxicos, em primeiro lugar, e plantas que provêm de lugares, por exemplo, perto de esgotos, boca de lobo, enfim. Tem muitas plantas como a tansagem, né? O Plantago major, que acaba dando em qualquer lugar, né? Ela é uma planta espontânea. Então, cuidado no utilizar esse tipo de planta sem saber de onde você está tirando ela, tá? Limpa bem, identifica, veja de onde ela vem. E não use uma planta sem conhecer para que ela serve e a sua contraindicação, tá? O alecrim, por exemplo, que eu mostrei para vocês, Rosmarinus officinalis, é uma plantinha que estimula o coração. Pessoas que têm problemas cardíacos não podem tomar o alecrim, não podem fazer uso do alecrim, né? A ponto de talvez, né, ter algum problema maior, mais grave. Então, não utilizem as plantas sem conhecer a sua finalidade e as suas contraindicações. Vocês não fazem isso nos remédios? Vocês não olham a bula dos remédios? As plantas medicinais também, tá? Tem bulas importantíssimas nas bibliotecas, tá? Nas livrarias. Consultem essas bulas, faz bem para todo mundo, tá? Outra coisa é conhecer o modo de uso, tá? Nem todas as plantas, nem todas as ervas medicinais ou as plantas,
a gente pode ter a mesma forma de uso, tá? Em geral, a gente faz uma infusão, né? O que é uma infusão? É quando a gente aquece a água, geralmente a gente deixa ferver a água. Quando a gente ferve, quer dizer que a água passou dos 100 graus Celsius, tá? Então, quando a gente ferve a água e depois a gente joga. Fervi a água, botei a minha plantinha e joguei a água em cima, abafei. Isso é uma infusão, tá? Uma dica aqui para vocês. Não deixe, se vocês sabem que vocês estão usando uma água de qualidade, uma água mineral, uma água de poço artesiano que tenha qualidade, não deixem ferver. Não precisa chegar até o ponto de ebulição, até os 100 graus. Vocês podem desligar um pouquinho antes, porque isso acaba queimando. Não é que queima, na verdade, ela volatiliza os princípios ativos que existem nas plantas e a gente acaba não utilizando tudo que elas têm de bom, tá? Então, se vocês não têm certeza que a água é boa, tá usando uma água de torneira, ferve e deixa ela esfriar um pouquinho antes de colocar a planta para abafar, tá? A outra forma que a gente pode utilizar é por decocção. Decocção é quando a gente aquece a água junto com a planta, né? A gente vai fervendo a água e vai fervendo a planta. Quando que a gente usa uma e quando a gente utiliza a outra? Eu uso infusão quando as minhas plantas têm uma folhinha fininha, mais leve, né? Quando eu uso decocção, quando eu estou usando uma semente, quando eu estou usando uma casca, quando eu estou usando uma raiz, que é muito mais difícil de extrair os princípios ativos apenas colocando ela e abafando numa água que não está fervendo junto, tá? Então faz uma infusão para folhinhas como, por exemplo, a do manjericão para o estômago e faz uma decocção para plantas como, por exemplo, a cavalinha, tá? Que é uma planta mais rígida, tá? E precisa de um estímulo um pouquinho maior, tá? E por fim, nas recomendações, sempre procure um profissional, como eu já falei. Profissional da saúde que possa lhe indicar os melhores usos e indicações das plantas, tá? E agora a gente vai para a nossa prática, a gente vai finalizar a nossa oficina com uma prática. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente monta um jardim funcional de ervas medicinais. Eu escolhi aqui, com as ervas que eu escolhi para vocês aqui, que eu mostrei, tá? Eu escolhi alguns tipos de vasos para mostrar para vocês, tá? Vasos que vocês podem ter em casa, que vocês podem reutilizar, por exemplo, reciclar, reutilizar, enfim, como, por exemplo, olha aqui, tem uma xícara que era da minha mana, essa xícara aqui, e ela quebrou aqui o ganchinho da xícara, tá? O que eu vou fazer? Eu posso plantar uma florzinha nela, e aqui a gente vai plantar uma tanchagem. Por quê? A tanchagem, se vocês forem ver aqui, esta plantinha aqui já é uma planta adulta, porque ela já colocou o pendão floral dela e ela já fez semente, tá? Olhem o tamanho da raiz dela, não é muito grande, não tem nem 5 centímetros de raiz. Então, por ela ser uma planta mais rasteira, de zona de raiz mais rasteira, eu consigo utilizar ela plantada dentro de uma xícara quebrada, tá? E eu vou mostrar para vocês que vai ficar super fofo, tá? Então, nesta xícara quebrada, que é uma xícara de porcelana, não tem furo no fundo, não tem problema de não ter furo no fundo, porque a gente não precisa colocar água em excesso, a gente vai colocar água o suficiente, tá? Depois eu vou ensinar para vocês quanto é água suficiente. Outro material que eu quero mostrar para vocês aqui é a cerâmica. Eu adoro a cerâmica porque é um material natural, tá? É argila, é barro, tá? É um trabalho artesanal, o vaso artesanal. Esta aqui eu escolhi para plantar a pulmonária e eu já deixei escrito aqui, ó. Jardim funcional, pulmonária, Stachys bizantina. Então eu já tenho a identificação da minha plantinha. Se eu receber alguém na minha casa e essa pessoa for ali pegar uma plantinha para fazer um chá no meu jardim de ervas, ela vai saber que essa aqui é a pulmonária, tá? Então já está identificado.
até para as crianças que a gente tem em casa, idosos, enfim, para os nossos pets também. A gente pode saber, olha, tem uma folhinha comida aqui, meu gato comeu essa folhinha aqui. Pô, é uma pulmonária, não tem problema pelo menos, tá? Então a cerâmica também é um material ótimo, tá? Para utilização. Outro material que eu quero mostrar para vocês, este aqui, ó, é uma latinha. Isso aqui era uma latinha de azeitonas recheadas com anchovas que eu ganhei do meu irmão e eu reutilizei essa latinha aqui, eu dei uma carinha bonitinha para ela, coloquei um tecido ao redor, tá? Já deixei inclusive aqui a plaquinha dela, esta aqui, este vasinho aqui vai receber uma arnica, a plantinha que eu falei para vocês antes aqui, para o sistema circulatório. Se vocês lembram, a arnica, olha aqui, ela também é uma planta jovem, ela não é muito grande, então ela cabe muito bem nessa latinha aqui. E vai ficar bem charmoso no meu jardim essa latinha, tá? Então a arnica eu vou plantar neste vasinho aqui. Outro material que eu fiz ontem à noite para mostrar para vocês aqui, é uma sacola. Uma sacolinha que na verdade eu reformei ela, tá? Era uma sacola muito bonita, uma sacola de papelão, bem grosso, da vinícola Capuani. Capuani me patrocina com seus vinhos aí. Quem já foi lá na vinícola Capuani sabe que essas sacolas são lindas, são bem grossas. E eu não queria jogar fora essa sacolinha. Sabe o que eu fiz? Essa sacola era bem comprida, porque era de garrafas, né, maiores. Eu cortei as alcinhas delas, da sacola, e coloquei ela um pouquinho mais para baixo, tá? E forrei a sacolinha dentro de papelão com plástico. Algumas pessoas reconheceram a Capuani ali, tá? Coloquei uma sacolinha plástica no fundo e olha só, ficou um cachepô super bonito, tá? Depois, para dar um charminho, a gente vai colocar um cordãozinho ao redor para fazer um charme e vai ficar um vasinho super fofo, tá? Neste recipiente aqui, eu escolhi colocar o funcho e a milfolhas, porque cabe os dois aqui. Eles têm raízes mais profundas, a milfolhas e o meu funcho também. Ó, vou mostrar o funcho aqui de novo para vocês. Ele tem raízes mais profundas e vai me ajudar, olha aqui. Isso é uma planta jovem, super jovem, tá? Olha o tamanho da raiz, ela é praticamente a mesma medida da parte aérea à parte da raiz. Então eu escolhi esse vasinho que é mais profundo para colocar o meu funcho, tá? Sempre quando vocês forem projetar o jardim de vocês, sempre pensem na planta jovem e como é que ela vai ficar depois de grande, tá? Então ela vai precisar aqui de uma zona de raiz, de um espaço para o desenvolvimento da zona de raiz dela. E aqui eu vou ter de sobra, ó, espaço aqui da frente, eu vou mostrar melhor para vocês. Tem espaço de sobra para o desenvolvimento da raiz do meu funcho. Então aqui vai o funcho para o intestino delgado, tá? E um outro vaso que eu quero deixar para vocês aqui, que aqui vai sair um jardim bem legal, bem bonito, é esta floreira aqui. É um pouquinho mais moderna, ela custa um pouquinho mais caro, mas para quem não tem tempo em casa de ficar molhando, quero ter o meu jardim de ervas, Suzy, mas não consigo molhar todo dia, tá? Esta aqui é uma jardineira auto-irrigável. Olha que fantástico, gente, maravilhoso isso, tá? Aqui embaixo é o reservatório, é a caixa d'água da nossa floreira, tá? Quando a gente enche d'água aqui dentro, vamos virar aqui para mostrar para vocês, tem esses caninhos aqui, na verdade são tecidos, né? É um tecido que vai funcionar como se fosse a raiz da planta, tá? Então ele vai lá embaixo, aqui embaixo ele tem ligação com a minha caixa d'água, aqui embaixo com o meu reservatório, e ele vai puxar justamente na zona de raiz da minha planta o que ela precisa. Então a planta vai fazer o serviço dela conforme ela precisa, eu não preciso ficar dando água o tempo inteiro.
E aí, quando acabou o reservatório aqui embaixo, é só eu abrir esse caninho aqui e encher de novo por aqui, tá? Depois que a terra estiver bem úmida, né, que o substrato estiver bem úmido aqui dentro e a planta estiver bem estabelecida, chega a ficar de 20 a 30 dias sem precisar molhar. Gente, olha que fantástico isso. Você pode viajar, você deixa os seus pets com uma cuidadora e você deixa suas plantas com vaso autoirrigável. Elas não vão sofrer só de saudade de você, mas de água, Ó, verdinho, jamais perder plantinhas, porque agora tem vasos próprios para isso também, tá? Então, aqui, para este vasinho aqui, como ele é um vaso bonito também, tem todo esse esquema de ser autoirrigável, eu escolhi para colocar aqui dentro o manjericão, que eu vou usar esse vasinho mais na minha cozinha também, tá? O manjericão. Eu vou colocar aqui também o alecrim, tá? Vou colocar o alecrim de um lado e o manjericão de outro, porque eles não gostam muito de ficar junto, tá? O alecrim e o manjericão, eles liberam na zona de raiz deles substâncias que são muito fortes. E um não gosta muito de estar perto do outro, tá? Então eu vou colocar o manjericão de um lado e o alecrim de um lado e o manjericão de outro. Aqui no meio deles eu vou colocar a alcachofra também, tá? Vou colocar a alcachofra e vou colocar a sálvia também. Já que elas são plantinhas que elas têm uma textura, uma cor, na verdade, que puxa para um verde cinza, assim, elas são muito parecidas, eu vou colocar elas duas juntas, tá? E o meu vasinho aqui vai ser ótimo para todas elas. Então aqui vai ser o meu jardim funcional de ervas para o estômago, para o sistema digestivo, para o fígado e para o coração, tá? Então eu vou botar essas pontinhas aqui juntas. E eu escolhi também um vasinho que tá quebrado, tá? Eu não vou jogar fora ele porque ele só está rachadinho aqui, né? A gente não precisa descartar uma peça que talvez não seja bonita para fazer alguma coisa, para alguma outra coisa, para vender. Por exemplo, esse aqui era um vaso lá da minha loja que veio quebrado no frete, né? Na encomenda veio quebrado. Em vez de eu descartar ele, eu vou utilizar aqui na minha casa. E para ele, eu vou colocar a pariparoba, tá? Porque ela é uma planta super linda, eu acho ela maravilhosa, eu já tinha falado para vocês. E eu quero que ela penda depois. Ela vai ser uma pendente, então ela vai cair e vai deixar o meu jardim bem bonito. Tá? Então nós vamos começar justamente por ela mesma, plantando ela, tá? Eu quero mostrar meu substrato para vocês. Eu faço o meu próprio substrato, tá? Eu misturo, faço as minhas misturas. Para cada conjunto de planta tem um tipo de substrato diferente, tá? Para cactos e suculentas a gente usa um tipo, para plantas de horta, né, hortaliças a gente usa outro tipo, para plantas medicinais também. Então a gente precisa conhecer as plantas e as suas exigências nutricionais para a gente poder montar os vasos, tá? Aqui eu fiz uma mistura de 2 substratos, tá? De 2 tipos de terra, para vocês entenderem melhor. Uma terra que ela é mais fofinha, que a gente usa ela mais para fazer mudinhas. Quem é produtor de mudas usa bastante esse tipo de terra aqui. É um substrato, na verdade. Ele é bem fofo, ele é bem poroso, ele é bem macio. Então ele vai dar conforto para a zona de raiz da planta, tá? E ele tem, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uns pontinhos branquinhos, bem pequenininhos assim, nesse substrato. Isso aqui são 2 minerais, perlita e vermiculita. São 2 minerais que na presença de água eles se expandem. Então quando eles se expandem, eles absorvem a água e o substrato fica úmido por mais tempo. Não encharcado, úmido por mais tempo. Então aqui eu misturei esse substrato que ele é mais fofinho,
Esse substrato, comercialmente, ele se chama Carolina. Vocês podem encontrar ele em várias agropecuárias por aqui, tá? E eu misturei com um composto orgânico, tá? O que é o resultado de uma compostagem. Não vou falar sobre isso, porque senão nós vamos extrapolar o tempo aqui. E outra coisa também que eu misturei aqui dentro foi isso aqui, ó. Este produtinho aqui que se chama bokashi, tá? O bokashi, ele é um fertilizante natural, tá? É um adubo natural, ele tem insumos aprovados pelo Instituto Nacional de Biodinâmica, então é um substrato livre de insumos químicos, né? E que faz muito bem para as plantas. Ele é a base de vários produtos bons que vão trazer nutrientes para as plantas, como nitrogênio, fósforo, potássio, micro e macronutrientes, tem um monte aqui. Eu sempre coloco aqui, direto na minha terra de preparação, aqui no meu substrato, eu sempre coloco de 4 a 5 colheres de bokashi, dependendo do volume que eu vou fazer, tá? Para este volume aqui, que é em torno de 5 litros, eu coloquei 4 colheres de sopa. Se eu for colocar direto no vasinho, Suzy, eu tenho um monte de vasinhos assim em casa, tá? Uma dica bem boa é colocar uma colherinha medida, uma colher de café a cada 3 meses deste produtinho aqui na terra, por cima mesmo. Pode jogar por cima, um pouco antes de umedecer a terra. Tá? Coloca em cima, ou quando troca a estação, entrando o outono agora, daqui uns dias a gente entra no outono, as plantas mudam os seus ciclos, porque muda a luz, muda a umidade, né, a estação. No inverno, na primavera, né, conforme vai mudando a estação e os seus ciclos naturais, a gente tem que dar um impulso aí para a planta também, tá? E eu sempre gosto de impulsos orgânicos, impulsos bons, nutrientes bons, como este aqui do bokashi, tá? Então aqui eu já fiz essa mistura aqui e eu vou começar fazendo o primeiro vasinho aqui para mostrar para vocês, que é da minha dançagem, tá? Suzy, precisa colocar pedrinha no fundo? Olha só. Tem certas plantas que a gente precisa colocar pedrinha no fundo do vaso porque elas não gostam de deixar a raiz delas em contato com a umidade, porque este vaso não tem furo, tá? É uma xícara. Não, eu até poderia fazer, mas eu não quero fazer. Quero deixar ele assim. Então, a tansagem eu escolhi para cá porque ela não tem problema se a raiz dela encostar na umidade que ficar no fundo do vaso, tá? Então eu não vou colocar pedrinha no fundo, eu vou colocar a terra direto, tá? Então eu vou colocar minha terrinha aqui para vocês verem. Vou encher o meu vasinho de terra, de substrato, aperta ele bem, não tem problema, tá? Enchi de terra. Agora eu vou fazer um buraquinho no meio. Do tamanho do quê? Do tamanho da zona de raiz da minha planta, tá? Se tem uns 5 centímetros, é isso que eu vou fazer para minha planta embaixo, 5 centímetros. Vou colocar... Suzy, olha só, deixa eu dar uma dica para vocês também, tá? Suzy, eu peguei uma plantinha e ela tá com uma raiz muito grande. A gente vai ver depois o alecrim, o manjericão também. Eu comprei uma mundinha e ela tá cheia de raiz. O que eu faço? Poda, tá? Não tem problema da gente cortar um pouco da raiz da planta, tá? Por quê? Quando a planta tem muita raiz em relação à parte aérea, em relação à folha, a planta ela vai dispensar mais energia para a raiz do que para a folha. A gente precisa que a planta tenha um equilíbrio. A planta precisa de um equilíbrio entre raiz e folha, tá? Então a gente pode cortar um pouquinho, não tem problema, tá? A planta não vai sofrer porque vai estimular ela a desenvolver mais a raiz. Quando a planta desenvolve a raiz, ela vai crescendo, ela vai encontrando os nutrientes que estão aqui, ó, por todo o vasinho que eu coloquei. Então ela vai aproveitar melhor este prato de comida aqui,
tá? Então agora eu vou colocar a minha plantinha no vaso e eu vou apertá-la. Não tem problema, a gente precisa apertar um pouquinho a planta, porque a gente precisa fazer com que a raiz da planta tenha suporte. É que nem a gente quando a gente pisa no chão, a gente se sente firme quando a gente pisa no chão. A planta também, a mesma coisa. A raiz da planta é como se fosse os pés dela, ela precisa se sentir firme. Então, sem medo de ser feliz, pode apertar a plantinha, tá? Olha que a gente usa várias coisas que a gente tem em casa. Ó, um pincelzinho de maquiagem que não utilizo mais, fica para limpar a plantinha, a terrinha que sobrou na minha planta, tá? Pronto, tá feito. E agora o que eu faço aqui? Eu vou botar umas pedrinhas aqui em cima, tá? E elas não servem de enfeite, não. Eu vou botar e vou explicar para vocês o porquê de botar essas pedrinhas ou qualquer outra material que sirva de cobertura, tá? Por que a gente tem que cobrir uma planta? Do mesmo modo que a gente se cobre no inverno, que a gente tem frio, a gente usa um edredom, ou da mesma forma que quando a gente vai para a praia, a gente passa um protetor solar, tá? A gente impede que a planta, que o solo, a terra do meu vasinho, evapore água e resseque a água, a terra da plantinha, tá? Então a gente tem que cobrir sim. Seja com uma casquinha de pino, se você tiver em casa, um musguinho ou pedrinhas, sempre coloque no final do seu vasinho, quando você terminar seu vasinho, sempre coloque uma pedrinha, tá? Vai evitar que você tenha que regar com mais frequência. Se você não tem um vaso auto-irrigável em casa, você vai ter que regar sua plantinha, tá? Então assim evita que a água do substrato evapore e você diminua a frequência de rega também, né? Mais tempo para sentar com as amigas, tomar um chazinho e deixar a plantinha lá. Olha que graça, gente. Olha que bonitinho. Isto é um jardim de ervas, um mini jardim de ervas. Agora, para finalizar, a gente vai botar nessa plantinha uma plaquinha, porque a gente precisa identificar ela, tá? Eu fiz várias plaquinhas aqui com materiais que eu tenho em casa, com rolhas. Aqui é uma metade de uma rolha e eu vou colocar aqui na minha plantinha para identificá-la. Então, vou virar a tela assim para vocês verem. Além da minha plantinha ser bonitinha, né, servir de chazinho aqui, ela tem uma identificação, tá? Então ela vai embelezar o meu jardim e eu sei que aqui tem uma tanchagem. Tá? Agora eu vou fazer esta outra mocinha aqui, que é a pulmonária, tá? Este vasinho aqui tem um furo no meio aqui, tá? Para não escorrer terra e, portanto, nutriente, comida boa aqui, eu vou botar pedrinhas no fundo, tá? Então, eu vou colocar, na verdade, eu vou colocar uma parte que eu tenho no fundo, um papel, tá? Tô pegando o papelzinho que eu tenho aqui só para as pedrinhas, que as minhas pedrinhas são bem pequenininhas, para as pedrinhas não caírem no fundo. Eu vou colocar para este tamanho de vaso aqui, ó, que tem em torno de 13 centímetros, eu tô colocando 2 dedinhos, tá? De 2 a 3 centímetros de pedrinhas, tá? Por quê? Tá? A minha pulmonária, ela gosta de solo úmido, mas não encharcado, tá? Então, como a argila é um material poroso, muito poroso, se eu colocar um copo d'água aqui dentro, 30% vai ficar no material, vai ficar na argila. Então, eu tenho que colocar mais água sempre. Isso é dica para os vasos que vocês têm em casa. Todos os vasos de argila, sempre tem que colocar. Se eles não forem selados, como esse aqui por dentro, sempre tem que colocar pelo menos de 30% a 40% mais de água, tá? Porque fica na parede do vaso.
Então, como vai ficar na parede do vaso? Eu vou ter que botar mais água e a minha pulmonária não gosta de lugar encharcado, eu vou colocar as pedrinhas no fundo, tá? Para a gente não sujar as pedrinhas no fundo e para a terra não escorrer ali, né, não percolar pelas pedrinhas, eu vou colocar mais um pedaço de papel, tá? Vocês podem colocar jornal. Se vocês querem profissionalizar, o que a gente usa se chama manta bidim, tá? É uma fibra que a gente usa para fazer essa divisão da drenagem, mas não é necessário. Usa um jornal que tem em casa que tá tudo certo, tá? Eu já coloquei as pedrinhas e coloquei o meu papel no fundo, agora eu vou preencher com o meu substrato. E agora, quanto de substrato que eu vou colocar aqui? Olha aqui, essa aqui eu vou mostrar para vocês. Vou limpar ela porque veio com umas plantinhas, outras. Olha aqui, ó, veio o torrãozinho. Olha a quantidade de raiz que tem aqui, tá? Esta mocinha aqui, ela é bem sensível. Olha a quantidade de raiz que tem aqui, dá pra ver bem, olha. Esta mocinha aqui, ela é muito sensível, tá? Então, se eu cortar, fizer uma poda de raiz, que nem eu fiz na tanchagem antes, ela vai sofrer bastante. E amanhã de manhã ela vai estar assim, ó, murchinha, lá no chão, tá? Então, esta aqui, eu não vou fazer uma poda de raiz, até porque o meu vaso é bem grande para ela, tá? O que que eu vou fazer? Eu não vou tirar o torrão dela. Esse torrãozinho aqui veio com ela e ela já está habituada com esta condição aqui de... As raízes dela já estão firmes aqui, então eu não vou tirar o torrãozinho, tá? Isto serve para a pulmonária, serve para o alecrim e serve para o manjericão também. Porque se a gente deixa que a gente chama de raiz nua, se eu tiro a terra que vem da mudinha e planto direto na minha terra, ela vai sofrer, porque aqui ela já tá, é que nem um bebezinho no colo da mãe, né? Um gato ou um cachorro no colo das suas mães de pets. Eles gostam desse cantinho aqui porque eles já estão habituados, então eu não vou tirar, fica a dica, o torrãozinho da minha pulmonária. Eu vou posicionar ela bem na frente e vou preencher com o restante da terra. Quantas horas nós temos, meu assistente? 1h45. E nós vamos finalizar logo, logo. Vou fazer mais este aqui e a gente finaliza. Suzy, eu comprei a minha plantinha, a minha pulmonária, a minha mudinha, e ela tá com essas folhinhas caídas aqui embaixo. Eu posso podar elas e utilizar? Sim, super pode. Aqui, ó. Eu vou tirar essa folhinha aqui que tá caída e vou tirar essas duas aqui que estão caídas. Sabe por quê? Porque aqui no meio tem brotinhos novos. Então não tem problema nenhum, tá? É melhor que a planta... As plantas são seres muito inteligentes também. Se eu tiro essas folhas que estão doentes, que estão manchadas, que estão com algum fungo, alguma bactéria, ela não vai mais colocar energia para uma planta, para uma folha que está doente. Ela vai dispensar toda a energia dela, todo o nutriente que ela tira da terra para as folhas jovens, tá? E é isso que a gente quer. Então, aqui está a minha pulmonária, a mesma coisa, vou colocar as pedrinhas para não deixar evaporar a água. Se eu deixar ela no sol para não esquentar a terra também, tá? Outra dica importante, vasos de cerâmica podem ir no sol. Se a plantinha gostar, eles podem ir no sol. O vasinho que a gente fez agora, há pouco, com a tanchagem, é um vaso de porcelana, tá? Lembra quando você botava uma xícara de porcelana como essa aqui no micro-ondas ou com água quente? Ela esquenta também, tá? A porcelana, ela conduz calor, muito mais do que a cerâmica. Então, a porcelana não pode pegar sol, tá? Por isso que eu plantei a tanchagem, porque a tanchagem, ela gosta de lugares mais sombreados, tá? A mesma coisa da pulmonária, ela gosta de lugar úmido, então eu vou dar água para ela dia sim, dia não.
e um lugar com bastante claridade, mas não precisa de sol direto, tá? Aqui eu vou achar a minha plaquinha da pulmonária. Manjericão, alcachofra. Puxa, aqui. Aqui. E está pronto o meu jardim, o meu mini jardim, minha pulmonária. Outra ideia também que eu falei para vocês era deste aqui, o saquinho lá da Capuane, reutilizado da Capuane. Este aqui, para não acumular água no fundo, eu também vou colocar pedras, vou colocar uma camada de papel, vou colocar terra e vou plantar, tá? Como a nossa live está chegando no final já, chegou no final na verdade, né, meu assistente? E eu tô muito feliz que vocês todas participaram aqui. Eu vou terminar os meus vasos e eu vou mostrar para vocês depois. Olha ali, ó. Vasos de porcelana não podem ir no sol, jamais. Vasos de vidro, vasos de porcelana. Os únicos que podem ir no sol são cerâmica, né? Os vasos de barro, os vasos de plástico que não conduzem calor, tá? Latinhas, tá? A minha latinha fofinha aqui que eu fiz para a armica, ela também não pode ir no sol não, tá? Porque a lata também conduz calor. Se ela conduz calor, quer dizer que ela vai aquecer de fora para dentro e ela vai aquecendo o substrato e vai aquecer a zona de raiz da minha planta, vai aquecer a raiz da minha planta. Se ela aquece a raiz da minha planta tem um estresse fisiológico por conta da temperatura. Tá? Se ela tem um estresse, a primeira coisa que ela faz é segurar tudo que ela precisa de nutriente e ela fica suscetível ao ataque de pragas e doenças. Aí às vezes vem pulgão, vem cochonilha nas nossas hortas, nos nossos jardins, e a gente fica louco. O que eu vou fazer com pulgão e cochonilha, tá? Primeira coisa, veja se a sua plantinha está bem nutrida e se ela tem água suficiente e amor, tá? Uma planta bem nutrida, assim como nós seres humanos, bem nutridos com alimentos orgânicos, dificilmente a gente vai desenvolver alguma doença relacionada à falta de nutriente no corpo, tá? Então, plantas bem nutridas, plantas bem hidratadas, assim como nós. Planta é um ser vivo, o solo é um ser vivo. Solo sadio, planta sadia, o chazinho é maravilhoso, tá? Então sempre lembrem dessas dicas. Eu fiz plaquinhas, depois vocês vão ver nos meus vasinhos, eu fiz plaquinha para todas. Fiz para o manjericão, fiz para pariparoba, para 1000 folhas, fiz de todo jeito. Reutilizei as minhas rolhas antigas aí da Capuane, patrocínio, para fazer os meus vasinhos, as minhas identificações aqui, tá? E aí todas elas vão estar identificadas e eu vou finalizar os meus vasos, que senão a gente vai até amanhã à noite aqui fazendo essa live. E eu tô muito feliz que vocês ficaram comigo aqui até agora. Eu vou finalizar e vou mostrar para vocês amanhã nas fotos como eles ficaram, tá? A gente então está chegando no final da nossa live. Eu queria agradecer, eu quero agradecer de coração tanto quanto a folha da pariparoba aqui, que é linda, lembra um coração também. Eu amei muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu adorei ver vocês todas aqui, vocês todos. Espero que, sinceramente, eu tenha plantado uma sementinha boa, uma sementinha medicinal no ser de vocês, de cada um de vocês, tá? Eu encerro com um trecho de uma mulher maravilhosa, que eu gosto muito, que se chama Cora Coralina, tá? Eu vou ler porque eu não tenho ele de cabeça, ele é muito grande, mas eu só vou fazer um trechinho para vocês, tá? A minha vida, os meus sentimentos, a minha estética, todas as vibrações da minha sensibilidade como mulher têm aqui as suas razões.
tem aqui nessa oficina, tem aqui na presença de vocês, tem aqui nas plantas, mulheres. Gratidão imensa por todas vocês que compartilharam a minha live, que estiveram aqui, que se propuseram estar aqui comigo hoje. Gratidão imensa. Gratidão à Prefeitura também por ter me possibilitado fazer essa live hoje, né? Espalhar conhecimento, espalhar cura, sabores e saberes. Muito obrigada, e eu quero deixar um convite para vocês para o dia, marque na agenda ali, ó, dia 28 de março agora, às 14 horas, às 16 horas. É um domingo, vai estar todo mundo em casa, 4 horas da tarde, a gente vai fazer uma oficina muito legal, parecida com essa, que se chama os Jardins Funcionais de Temperos. A gente vai falar sobre temperos. Vamos temperar a nossa vida com cultura relacionada à alimentação, à nossa saúde. Então fica meu agradecimento a todos vocês por vocês estarem aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Uma boa semana e fiquem com as deusas todas para nós mulheres, ó. Beijo grande, muito obrigada, gente. Eu vou responder todas as perguntas nos stories de vocês amanhã. No meu, né? Sigam a gente lá. Ai, pra quem não sabe, vou só finalizando mais um pouco. O meu produtor tá aqui. Termina logo. Sigam o meu Instagram também, tá? @sufred. Eu sei que tem mais gente aqui na Terrário. Sigam o meu Instagram lá também, @sufred, que eu vou postar bastante coisa lá também. Bastante ideias, informações e dicas compartilháveis para espalhar conhecimento, cultura e muito amor por aí. Um beijo a vocês, muito obrigada, tá? E aí, vamos encerrar aqui.